Coletiva, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, culpou o Carnaval pela fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró. O ministro citou o feriado como um dos fatores que permitiram a fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho. Ouça. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, né? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Entre os outros fatores citados pelo ministro estão a reforma estrutural que está sendo conduzida no presídio e falhas no sistema de câmeras. Ana Paula Henkel, o fato é que nada justifica as fugas, muito menos o carnaval. Pois é, esse tipo de fuga que não deveria ser uma coisa comum, acaba se tornando, né, uma coisa comum e depois agora vamos gastar, né, do pagador de impostos recursos para tentar colocar esses bandidos na prisão mais uma vez. Agora, que desculpa mais carnaval pela fuga de presos. O ministro da Justiça culpar o carnaval por uma fuga num presídio federal. Enquanto isso, nós ficamos discutindo o golpe do algodão doce, a ruptura institucional do 8 de janeiro, a senhorinha de Bíblia debaixo do braço que foi presa porque entrou no prédio dos 3 poderes para se proteger da arruaça, do vandalismo lá fora no 8 de janeiro. Enquanto a bandidagem segue matando policiais, fugindo de presídios federais e o pior, né, Adriana? O pior, demonizando os policiais, usando o carnaval para demonizar os policiais, justamente aqueles que foram demonizados no carnaval, agora vão ter que trabalhar para colocar a bandidagem de volta na cadeia. O Brasil está do avesso e essa manifestação do presidente Bolsonaro no dia 25 engloba tudo isso, Adriana, tudo isso. O Brasil precisa achar o seu eixo novamente. Sim. E, Augusto, essa explicação do ministro não tranquiliza ninguém, não explica nada. Ele deve estar, como se vê, ele está cheio de confete, serpentina, aí, né? Enfeitando aí o terno dele. É o seguinte, com a saída do Flávio Dino, certamente o Ministério da Justiça vai gastar muito menos dinheiro com comida, tá certo? O Flávio Dino sai fora. Espero que o ministro Lewandowski não assalte com tanta frequência a geladeira, né? Nem peça mais que 3 refeições por dia, como parece ter feito o Flávio Dino. Pega esse dinheiro e aperfeiçoa o sistema de câmeras do Ministério. Ou elas são apagadas fora de hora, ou não funcionam onde deviam funcionar, como se viu aí com as fitas do 8 de janeiro. Sim, tem algum problema. E também não registra a saída de presos. Estava todo mundo relaxado com o carnaval, os presos não. Os presos não. Agora, estranhamente, não acontece esse relaxamento em relação aos presos sem julgamento, sem provas, né, que estiveram ou estão na Papuda e no presídio feminino. Isso não acontece lá. Quer dizer, eles vigiam inocentes e deixam os culpados aproveitar o relaxamento do carnaval. Alexandre Garcia, o que achou da explicação de Lewandowski? Câmeras de segurança falhando em um presídio de segurança máxima federal? Puxa, hein? Falhou a câmera de segurança, falhou o rigor da polícia, falhou não descobrirem que eles pegaram uma ferramenta lá de quem estava fazendo manutenção do presídio, né? Agora, a ironia disso é que nomearam para ser o interventor lá a mesma pessoa que foi nomeada no início do governo Bolsonaro para diretor do Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, do Paraná. Foi o primeiro a ser construído, começou em 2006, inaugurado com Fernandinho Beiramar,
que hoje está em Mossoró, né? E agora, essa pessoa que ficou durante todo o governo Bolsonaro e saiu em abril do ano passado, agora vai para lá para cuidar da segurança daquele presídio. Mas eu queria voltar um pouquinho à Avenida Paulista, só para deixar uns números para a gente pensar, né? Eu tenho a mania de contar público. E eu, em geral, ponho 3 pessoas por metro quadrado. A Avenida Paulista tem 2.800 metros de comprimento por 55 de largura. A gente multiplica um pelo outro e temos uma área de 154 mil metros quadrados, quando 3 pessoas dá 462 mil pessoas. Se apertar um pouquinho, dá 500 mil pessoas. Eu falo nisso porque toda hora está aparecendo 1 milhão na Avenida Paulista, 2 milhões na Avenida Paulista, 3 milhões. Se estiver passando, estiver em movimento, sim. Mas parado fica complicado, a menos que estamos somando aí as ruas transversais. Um outro número é do dinheiro brasileiro que foi para o exterior. O Banco Central mostra que nós tiramos do Brasil mais de 10 bilhões de reais, né? Nós, brasileiros, aplicando em contas no exterior. E, por fim, outro númerozinho da Constituição. Então, parece que a Constituição não está assim com todo esse cartaz, né, aqui no Brasil, incrível. O artigo 5º, que é a cláusula Petri, no inciso 16, né, 16? Sim, 16. Ele diz que todos podem se reunir sem armas, né? Não depende de autorização de licença da autoridade. Sim, deve-se avisar a autoridade, né? Não tem nenhum problema, a não ser que tenha havido alguém que pediu antes o local para fazer a manifestação. Então, é segurança absoluta garantida pela Constituição, o direito de manifestação sem armas. Está lá no artigo 5º. Pois agora, o problema é que durante a pandemia, muita coisa do artigo 5º foi revogada pelo Supremo, ou o Supremo transferiu para os prefeitos decidirem se derrogam ou não em função da emergência sanitária, né? Foi terrível aquele momento que rachou a Constituição, tanto quanto aquele do julgamento de Dilma, em que racharam pela metade o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que estabelecia que presidente condenado fica afastado de cargo público por 8 anos. E não foi o que aconteceu, sob a presidência o julgamento foi presidido por Ricardo Lewandowski, que hoje está recebendo aí o primeiro desafio de segurança pública com essa fuga em Mossoró. Perfeito, Alexandre. E o número que a gente é grato, porque nos fortalece, é esse de mais de 82 mil telas com a gente no YouTube, comentários sempre muito bacanas. Obrigada. E Piotr, de volta a Mossoró, e a gente sempre comenta aqui do nosso Bernardinho, nosso comandante Cleiton Ubinha. Eu gosto muito sempre das tarjas que ele faz, incompetência inédita. Como a fuga de presídio de segurança máxima que, vamos lá, deixaram ferramentas à disposição, segundo o ministro Lewandowski, do pessoal que estava fazendo a reforma, como fez menção o Alexandre Garcia. A segurança era foliã ou era segurança? Porque não pode estar relaxado se é segurança. Enfim, isso não é uma explicação. Num presídio de segurança máxima, o segurança estava relaxado, então já não é máxima. Mas não é máxima por uma série de coisas. As câmeras não funcionaram, ou não estavam devidamente ou adequadamente instaladas ou em funcionamento a contento. Você sabe que nos governos do PT, às vezes algumas expressões que nós usávamos eram absolutamente normais e eles vão lá e acabam com a língua portuguesa, não pode isso, não pode aquilo, né? Na opinião deles, continua podendo, só na opinião deles que muda. Eles subvertem o idioma, essas coisas todas, mas eles estão subvertendo agora o sentido de presídio de segurança máxima. E essa resposta do ministro é tão infeliz, é tão incapaz de dar uma resposta a contento aos brasileiros, que qual é o direito que os brasileiros têm a partir dessa declaração do ministro Lewandowski? De desconfiar de todos os presídios de segurança máxima neste governo. Porque a resposta do ministro da Justiça e de Segurança Pública foi muito ruim, mas foi mais para lá de ruim.
Não dava para ser pior a declaração de quem deveria trazer informações, primeiro fazer meia-culpa. Isso é fundamental, faz meia-culpa, erramos sim, e todo o aparato de segurança, numa contribuição ou num convênio com todos os estados, vamos tentar encontrar esses 2 presos e vamos rever todos os procedimentos, mas antes um meia-culpa. É necessário assumir a culpa, porque deu errado, porque o governo não consegue dizer para os seguranças de um presídio de segurança máxima que eles não têm o direito de relaxar na terça-feira de carnaval. E só para pegar uma coisa que Alexandre Garcia fez menção, não bastasse a Constituição, o que já basta, convenhamos, não precisa nada além da Constituição. Viu, Alexandre, lá no começo de 2021, o Supremo Tribunal Federal fez uma análise sobre esse direito de manifestação. E o Supremo simplesmente referendou o que o texto constitucional não pedia por esclarecimento. Mas, enfim, mesmo assim, referendou que não precisa nem avisar. Apenas aquela questão de avisar a autoridade, pedir permissão. Só avisar para evitar problemas, enfim, ou que outras pessoas marquem a mesma reunião no mesmo local. Ou seja, não tem nenhuma razão para não acontecer ou alguma razão para se proibir ou se tentar burlar ou sabotar esse movimento, esse direito à manifestação livre, que não bastasse a Constituição, o próprio Supremo também se manifestou, embora tenha sido desnecessário. A Constituição, convenhamos, o Constituinte foi muito feliz em vários artigos, porque ele deixa muito claro. Não precisa de juridiquês nem do Supremo para entender coisas que são claras.